A gente continua conversando sobre o Sermão do Monte, né? A gente está no capítulo 6 agora. Então a gente entra agora lá no versículo 16 até o 18, onde Jesus vai falar sobre o jejum. A última celebração que a gente teve aqui no período da tarde foi uma pregação que eu fiz sobre jejum também. A Daniela falou assim, já que está pronto, faz sobre o jejum. Não é bem simples assim, mas é mais ou menos isso, né? E aí, tentei pensar assim, era o mesmo texto na época, mas a gente vê como a gente está falando sobre o Sermão do Monte, ele acaba ganhando uma outra conotação, até um outro sentido, né? E aí eu comecei a pensar, essa questão do jejum, obviamente, era ligada ao alimento, né? A você se abster do alimento durante um período. E eu comecei a pensar na minha relação com o alimento. Eu fiquei pensando assim, será que eu conto uma história que eu não conto? Que eu falei assim, vai que as pessoas falam, meu Deus, a mãe do Thiago era uma megera. Vamos chamar o conselho tutelar ainda hoje para ir na casa dela, né? Por quê? Não parece, mas quando eu era criança eu era gordinho. Não parece, não parece. E aí, sério, você acredita nisso, velho? Chocado, né? Também. E aí eu fiquei. E aí assim, aí minha mãe entrou numa coisa assim, não, o Thiago precisa emagrecer. E obviamente ela estava muito correta nisso, né? E aí, só que assim, é aquela coisa, né? Os pais passam o dia fora de casa e você fica sozinho em casa. Aí, meu amigo, você não tem controle, né? O armário tá cheio, meu amigo, à tarde ali sem fazer nada, só pra assistir desenho e malhação, você ia comer, né? E aí que minha mãe fez uma coisa, eu vou contar, mas irmãos, eu entendo que eu já resolvi isso com a minha mãe, tá resolvido, ok? Não fiquem traumatizados. Ela começou a fazer o seguinte, ela deixava na mesa da sala não sei se você sabe aquele suquinho Clyde, só que a versão light ainda. Lá. Sem açúcar, obviamente, light ainda. E bolacha de água e sal, com manteiga, em cima da mesa. E o que ela fazia? Ela começou a trancar a cozinha. Então, o período que ela ficava fora de casa, eu tinha para comer só aquilo ali. Rapaz, você não sabe a vontade que me dava de comer uma traquinas à tarde. Era assim um negócio assim desesperador. E aí é engraçado, mas não parece, mas eu emagreci. Eu era um adolescente magro. Depois de sem vergonha, eu engordei, mas eu era um adolescente magro. Deu certo. Isso choca mesmo. E aí, hoje, eu tava uma tempo atrás tava conversando com a Jaque, assim, hoje, por exemplo, a traquinas pra mim é algo assim que eu quase como escondido. É assim, é uma alimentação infantil. É tipo de eu pegar um pacote e comer assim, sozinho, o pacote inteiro. Também, Flávio, tamo junto. Mas assim, é aquele sentimento de culpa, sabe? É como se ele tivesse trancado dentro do armário de casa e eu tivesse que pegar ele escondido e comer. E eu fiquei pensando nessa história de como nós criamos relações deturpadas e tóxicas com coisas que muitas vezes a gente não lida bem, né? Eu dei o exemplo da comida, mas há outras diversas coisas ou situações que nós muitas vezes não nos relacionamos bem e criamos relações deturpadas com elas, né? Nós podemos pensar em nossas frustrações, nossas ansiedades. Tem pessoas que têm problemas com pornografia, problemas com adultério, problemas com diversas situações da vida que elas criam relações deturpadas. Elas não conseguem lidar bem com aquilo, elas não conseguem resolver aquilo e elas criam uma relação tóxica com aquilo, com aquilo. E aí quando a gente vai olhar um pouquinho para o jejum, a gente vê que o jejum tem um pouco desse papel de desintoxicação. E aí, para a gente entender um pouco isso, vamos primeiro abrir nossas Bíblias, lá Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, dos versículos 16 ao 18. Diz assim a palavra: Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, lave o seu rosto e penteie o cabelo, para os outros não saberem que você está jejuando. E somente o seu pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará recompensa. Vamos orar?
Pai, nós te agradecemos por mais esse momento aqui de celebração, de comunhão entre os irmãos e que as palavras que sejam ditas aqui não sejam minhas, mas tuas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, quando a gente, como a gente estava conversando sobre como o jejum ele tem esse papel de desintoxicação da alma, né, de ajudar a gente a entender que provavelmente coisas são deturpadas na nossa vida, para a gente entender mais ou menos como o texto estava caminhando até aqui, né? Então, Daniel já pregou aqui falando sobre a questão das esmolas, a gente vai ter a questão da oração e a gente está falando do jejum. Praticamente esse capítulo 6 é dividido nessas três práticas, né? E elas são consideradas pelos judeus como as práticas da justiça. Então, um judeu, na época, para ser justo, ele precisava praticar esses três atos. Ele era caridoso, ele orava e ele jejuava. Então, para a gente entender um pouquinho o papel do jejum, a gente pode voltar um pouquinho no Antigo Testamento. Porque o jejum não foi algo que Jesus inventou. Ele já acontecia no Antigo Testamento, né? Então, lá no Antigo Testamento, há relatos de jejum de diversos períodos. De um dia, 7 dias, 40 dias, né? E sempre, quando a gente olha para o jejum no Antigo Testamento, ele está acompanhado de oração. Então, você nunca vê a prática do jejum no Antigo Testamento de forma isolada. Nunca se jejuava, não se apenas jejuava. Ele sempre estava acompanhado da oração. E aí, quando a gente vai vendo os relatos, a gente vê que as pessoas jejuavam, os judeus jejuavam sempre para que preparassem o coração deles para servir a Deus e para que eles pudessem entender o que estava acontecendo na vida deles, ou na região, ou dentro da comunidade deles. O que estava acontecendo, então eles jejuavam e oravam para que entenderam o que estava acontecendo. E o outro papel do jejum, ele era a questão que eles falavam muito de afligir a alma. Né? Então, quando você orava, você afligia a sua alma. Quando você vai entender o significado desse verbo no dicionário, uma dos significados é que afligir é torturar-se. Então, para eles, jejuar era como se fosse uma tortura mesmo. Era eles se comprimirem ali dentro deles, eles entrarem num período de oração e jejum, para que eles pudessem entender o que Deus estava querendo para a vida deles. O que Deus estava querendo com aquilo que estava acontecendo à volta deles. Né? Um exemplo disso a gente encontra no livro de Salmos, de Salmo 35, 13, que Davi diz assim: Mas quanto a mim, estando eles enfermos, vestia-me de cilício, humilhava-me com jejum e orava de cabeça sobre o peito. Ou seja, Davi está dizendo aqui, eu me humilhava com o jejum. Então, assim, era uma coisa mesmo assim, eu abaixava minha cabeça no meu peito, eu me humilhava diante de Deus e eu jejuava, para entender o que aquele momento difícil na minha vida simbolizava, para que eu buscasse uma orientação de Deus, para que eu o servisse melhor, para que ele me orientasse diante de uma situação difícil. Né? Quando a gente olha no Antigo Testamento, o único momento em que o jejum era obrigatório era no dia da expiação. O que era o dia da expiação? Era o dia que o sacerdote ele oferecia um sacrifício pelos pecados do povo de Israel. E aí em Levítico, Moisés ele fala sobre esse dia da expiação. E ele fala que nesse dia os judeus eles iriam afligir a sua alma. Então no dia da expiação, que era um dia que o jejum era obrigatório, Moisés falava para os judeus: nesse dia vocês devem afligir a sua alma. É isso mesmo, você se humilhar, você se entregar perante Deus, diante do jejum e da oração, e dizer: Deus, eu sou completamente dependente de ti. E é curioso a gente observar que, assim, que é esse senso, é como se Deus estivesse dizendo assim pra gente. Esse senso de necessidade de comida que nós temos, de que nós dependemos do alimento para viver, não é bem assim. Então, assim, você acha que o alimento é vital para sua vida? Não é assim que funciona. O que é vital para sua vida sou eu, sou o seu pai. Então, assim, é curioso isso porque eu fiquei pensando na nossa relação mesmo com o alimento em si, né? Eu estava até vendo essa semana que inventaram um temaki com cheddar. Então, assim, você acha alimentos de qualquer forma. Você quer comida cubana aqui em São Paulo? Você acha. Você quer comida italiana, tailandesa, qualquer tipo, você acha em São Paulo.
Comida virou, assim, o centro das nossas relações. Todos os nossos encontros são baseados em alimentos. E assim mesmo acontecia no Antigo Testamento. E é curioso que Jesus vem reforçar essa ideia. Você acha que o alimento é o vital para a sua vida? Não é. O vital para a sua vida sou eu. É a minha presença na sua vida. E aí, é curioso a gente ver aqui que, como a gente falou, o jejum sempre vem acompanhado da oração. Então, no Antigo Testamento também, o jejum sempre acompanhado de oração. E quando a gente vai olhar ali para o Novo Testamento, quando Jesus vem falar de oração aqui nesse capítulo 6, ele começa falando assim, quando jejuardes. Então ele já está fazendo uma suposição, que os discípulos eles vão jejuar. Não é assim, se vocês jejuarem. Não. Quando vocês forem jejuar, isso, isso, isso. Então assim, colocar na nossa mente. O jejum, ele é uma disciplina espiritual como a oração. Uma linha bem fina aqui de raciocínio. O jejum, quando a gente olha para o Novo Testamento, ele não é uma coisa frequente. Você não vê ele acontecendo por várias vezes. Jesus, por exemplo, só jejuou uma vez. Foram 40 dias de jejum? Foram. Mas ele só jejuou uma vez. E é curioso que a oração, ao contrário, Jesus sempre reforçou a questão da oração. Orem sem cessar, orem a todo tempo. Jesus tinha o costume de acordar bem cedo, de madrugada, colocar os seus joelhos no chão e orar. Então a gente vê essa diferença. Por exemplo, Jesus só jejuou uma vez. E se a gente for um pouquinho para frente em Mateus, a gente entende que Jesus reforça essa ideia de que o jejum é algo especial. Quando a gente vai lá no capítulo 9, ele está num diálogo lá com os fariseus e discípulos de Barnabé. E aí os fariseus e os discípulos vêm questionar Jesus. Falar assim, mas é o seguinte, a gente jejua aqui toda segunda e quinta-feira. A gente já conversou sobre isso. Assim. A lei falava de jejuar uma vez por semana. Os fariseus, como eram muito religiosos, eles faziam o dobro. Então eles faziam de segunda e quinta-feira. E os seus discípulos não jejuam? Mas o que está acontecendo aqui? E aí Jesus vem falar. E aí ele faz uma comparação com um casamento. Ele fala, faz sentido vocês jejuarem numa festa de casamento? Na festa de casamento não faz sentido. Para que vocês vão jejuar? Vocês estão compartilhando alegria por meio do alimento, vocês estão se alimentando, vocês estão alegres com a felicidade dos noivos, por que vocês vão jejuar? Aí Jesus diz, mas chegará o dia que o noivo não estará mais na festa. E aí vocês deverão jejuar. Então é interessante como Jesus coloca sempre a questão do jejum como algo especial. E uma outra citação que comprova isso é quando os discípulos tentam expulsar um demônio e eles não conseguem. Jesus vai lá e consegue expulsar. Aí os discípulos, meu Deus, mas por que, Jesus, você conseguiu e a gente não? E aí Jesus responde, porque lhes faltou jejum e oração. Então parece que Jesus está dizendo assim, o jejum é para vocês lidarem com batalhas das trevas, com questão de discernimento na vida de vocês conseguirem distinguir o que é minha vontade e o que não é minha vontade para a vida de vocês. Eu me lembro que, quando ainda adolescente, a gente fazia parte da mocidade. Né? Chamava mocidade. Né? E aí, faz tempo, né, Silinhas? E aí, eu me lembro que tinha um pastor, o pastor Clóvis lá, ele era um cara completamente rígido com essa questão de jejum, assim. Quando a gente falava, os jovens falavam, vamos fazer uma campanha de jejum aqui, ele chamava todo mundo numa sala e ele explicava tudo de uma vez o que era o jejum. Porque ele sempre falava que era um pecado muito grave você descumprir um jejum. E aí eu me lembro que a gente tinha 3 casais jovens que iriam casar. E a gente falou, não, vamos fazer um jejum e oração por essas pessoas. Eu lembro que a gente define assim, como as pessoas, às vezes, algumas trabalhavam à tarde, noite, outras de manhã, a gente falou assim, ó, a gente define os dias da semana, e aí cada um no seu dia encaixa melhor ali. Você prefere ficar jejuando pela manhã? Tudo bem, para você é mais fácil à tarde? À noite? Ok. E aí eu lembro que o objetivo do jejum era esse mesmo, que orientassem a vida daqueles casais para a questão do casamento.
E eu me lembro, eu tava raciocinando sobre isso aqui, meditando sobre essa semana. Que eu me lembrei de quem são esses três casais. E aí eu me lembro que os três casamentos fluíram bem. E quando eu olho para esses três casamentos, só tem um em pé hoje. Dois acabaram. Aí eu comecei a raciocinar assim: é, será que a gente jejuou errado? Será que a gente orou errado? Será que o jejum não foi o suficiente? Mas aí eu entrei numa outra conclusão. Nós fizemos nosso papel junto com aqueles casais, nós jejuamos e oramos por eles. A questão é, eles continuaram jejuando e orando pelo casamento depois que eles casaram? Na hora que eles precisavam de discernimento para entender a crise que eles estavam passando no casamento deles, eles entraram em jejum e oração para entender o que estava acontecendo? Ou eles achavam que o preparatório para o casamento era o suficiente? E de que eles não precisavam mais buscar a orientação de Deus para discernir o que é correto e o que não é correto dentro daquela relação? E aí eu, mais uma vez, meditando de como o jejum ele foi um pouco esquecido nas nossas práticas espirituais, né? Muito porque jejum, como a gente está falando, jejum sempre vem ligado com oração. Como a gente ora cada vez menos, jejuar vai ficar cada vez mais difícil mesmo, né? Porque não vai fazer sentido fazer o jejum sozinho. Se eu preciso orar junto, então o jejum não vem comigo, né? E é uma crise nossa dessas coisas de sacrifício, né? De tortura, de entender que às vezes tem coisas com Deus que são difíceis mesmo. Não é fácil. Você se abster do seu alimento não é fácil. Eu, por exemplo, eu tenho uma crise com o café, por exemplo. Assim. Eu tomo um café o dia inteiro. Assim, o dia inteiro. Faz mal pro meu estômago, faz mal pros meus dentes, mas eu tomo, assim. Tô ansioso no trabalho, vou tomar um café. Voltei do almoço, vou tomar um café. Cheguei muito cedo hoje, vou tomar um café para ver se eu acordo. Tá chegando o final do dia para dar uma força para terminar o trabalho, vou tomar um café. Aí chega no final de semana, às vezes sábado a gente acorda mais tarde, aí pula o café, aí domingo a correria para vir pra doca, não dá tempo de tomar café aqui. Chega no almoço, me dá uma dor de cabeça insuportável. Insuportável. Aí eu almoço, depois do almoço tomo um café, passo a dor de cabeça. Então você tá vendo, a gente cria uma relação tóxica, dependente de um alimento. Enquanto na verdade Deus está dizendo, não é essa relação que vocês têm que ter com o alimento. Vocês têm que ter essa relação de dependência comigo. Eu que resolvo a crise de vocês. Não é o alimento, não é outras coisas que vocês estão buscando para resolver aquilo que está fazendo falta na vida de vocês. E aí quando a gente olha e aí, só esqueci de citar uma coisa, né? Continuando no Novo Testamento, quando a gente olha lá para. O Daniel já pregou sobre esse texto aqui lá em Coríntios, em que Paulo vai citar coisas que afligem a alma dele, que o torturavam. Então ele vai citar o afogamento, a nudez, a prisão, e o que ele cita no meio daquelas várias características? O jejum. Então Paulo usava o jejum como uma forma de afligir a alma dele. Para Paulo, jejuar era como ele ficar nu, ele ser preso, ele ser afogado, ele ser torturado. Porque ele afligia a alma dele por meio do jejum, para ele buscar discernimento de Deus para entender tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele. E aí, quando a gente volta lá para o capítulo 6, Jesus vem falar para a gente que há uma total distorção sobre o objetivo e finalidade do jejum, né? Então Jesus ele vem fazer um discurso contra a religiosidade, contra aqueles religiosos que usavam o jejum como uma viralidade espiritual. Então Jesus começa falando no capítulo assim: vocês vão jejuar, vocês querem assim ter uma aparência de sofrência, né? O que eles faziam? Eles passavam pó na cara para parecer abatido, colocavam as suas roupas no varal, deixavam no sol para elas ficarem ressecadas e as vestiam. E aí esses judeus iam para as ruas e as pessoas, olha como aquele homem ele é espiritual. Ele realmente é diferenciado. Ele é um homem de Deus. Ele é um homem de jejum. Esse homem jejua, esse homem flagela a sua alma por Deus. E aí quando a gente olha esse texto, eu me lembro daquela passagem, daquela história que Jesus conta sobre
o fariseu e o publicano, né? Que Jesus conta que os dois subiram no altar e o publicano mal conseguia olhar para Deus. Ele falava, não, não sou digno de olhar para Deus. Enquanto o fariseu falava, não, ele só se autoelogiava, não, assim, eu sou o cara, né? Tá vendo? Ó, eu sou um homem espiritual, eu oro, eu, eu não traio minha mulher, eu sou um homem justo, eu dou o meu dízimo tudo certinho aqui na comunidade, eu faço tudo certo na minha vida, eu tô na igreja todos os domingos, tá tudo correto. Tudo correto. E aí a história termina contando que daquele altar, o publicano saiu perdoado, mas o fariseu não saiu perdoado. E é um pouco do paralelo que a gente pode fazer dessa passagem que Jesus está contando aqui. Esses homens queriam se mostrar tão espirituosos, mas a verdade não tinham. Eles poderiam até estar jejuando. Poderiam. Mas o jejum perdeu o sentido. Porque no texto fala que Jesus diz assim: vocês já ganharam a sua recompensa. E qual era a recompensa que esses homens tinham ganhado? O aplauso. O aplauso das outras pessoas. Mas a verdadeira recompensa eles não tinham ganhado. E aí, então, como a gente vê, Jesus traz um novo panorama sobre o jejum e uma crítica sobre aqueles que estão mais preocupados com o que as pessoas pensam delas do que elas realmente são. Então, é como se nós criássemos atalhos na nossa espiritualidade que demonstrem às pessoas uma espiritualidade que não reflete o que nós realmente somos. Essa questão de que a gente transparece cada vez mais o que a gente não é, ficou evidente para mim num caso que aconteceu na semana passada, eu acho, retrasado, não me lembro. Não sei se os irmãos acompanharam. Uma dessas blogueiras de Instagram, ela era noiva, casamento marcado, tudo mais. E assim, divulgando no Instagram todo o preparativo do casamento dela, tudo lá. Acho que ela tinha mais de 200 mil seguidores, assim. E ela, no dia do casamento, de manhã, o casamento era à noite, o noivo ligou para ela e falou assim: eu não quero mais casar com você. Não vou casar mais. Minha família não te aceita, não vou saber lidar com isso, não caso com você. Aí ela tomou uma decisão do seguinte: ela falou assim, eu vou casar sozinha. Tá tudo pago, tá tudo pago, a comida tá paga, a música tá paga, o local tá pago, tudo certo, eu vou casar sozinha. Ela casou sozinha. E se você não sabe, isso é moda hoje em dia, né? Tem pessoas que casam sozinhas, isso virou uma moda. E aí, aí tem os vídeos no Instagram dela, ela entrando sozinha no casamento, a pessoa lá, o celebrante falando para ela, não sei exatamente o que ele falou. Até foi uma moça que é famosa cantando que fez o casamento, que cantou lá, Lorenza Posa, ela mesma, cantou no casamento. E aí casou. O que aconteceu? Ela começou a receber uma. Você fez isso para se aparecer. Você fez isso para ganhar mais likes. Você fez isso porque você queria propaganda pro seu perfil aí. E aí, ela já sofria de depressão, de ansiedade, transtorno de ansiedade, e ela tomou uma atitude drástica. Ela se suicidou. Então, ela perde o noivo no dia do casamento, ela toma a atitude de casar sozinho, as pessoas a julgam por isso, porque ela diz que ela quer se aparecer, e ela se mata porque ela não consegue lidar com a enxurrada de xingamentos, de comentários sobre a atitude que ela mostrou. Aí eu fiquei pensando, quando eu li esse texto, assim, não quero julgar a atitude dela, mas assim, é de julgar o que as pessoas fizeram com ela. As pessoas criaram um julgamento, uma impressão, uma pré-definição de quem ela é, do que ela era, diante de uma atitude dela. Por quê? Porque às vezes nós queremos apenas mostrar aquilo que nós não somos. Ela talvez quis mostrar o que ela não era, porque ela precisava talvez de autoafirmação, de autoestima. Ela falou, vou casar sozinha. Isso gerou a morte dela. E aí, se a gente olha para, por exemplo, comentários de portal é a porta do inferno. Não sei se vocês já viram. Assim,
As pessoas entram lá, elas não têm respeito nenhum por nada. Aí as pessoas falam, não, é que as pessoas hoje em dia são piores. Essas pessoas, elas só encontraram um caminho de dizer aquilo que elas não têm coragem de dizer face a face para o outro. Então, assim, tem um comentário, tem uma matéria sobre um negro lá, ela detona o negro, fala todas as frases de racismo possíveis, mas vê se ela tem coragem de falar isso cara a cara com a pessoa. Não tem. Porque ela tá escondida atrás de uma máscara, de um pau na cara, de uma roupa surrada. Porque todas as vezes que alguém vai incriminar essas pessoas, elas falam, não, desculpa, eu tava só brincando. Não queria dizer aquilo. Eu não sou aquilo. Às vezes nem é mesmo. Mas como ela acha que ali é um ambiente livre que ela pode fazer qualquer coisa, então ela fala o que vem na cabeça. E às vezes o que tá no coração também. E é triste a gente pensar nisso porque o jejum que tem um significado tão espiritual, tão de discernimento, tão de entendimento sobre o que Deus quer para nossas vidas, muitas vezes a gente distorce essas disciplinas espirituais para que a gente se auto-vanglorie diante daquilo que a gente espera de reconhecimento. E a palavra de Deus vem dizer assim que jejuar você deve fazer em secreto. Jesus reforça isso no final. E que você fazendo isso em secreto, você será recompensado. E quando a gente volta um pouquinho no capítulo 6, Jesus vem reforçando essa questão do anonimato. Então ele fala assim, quando você for dar esmola, faça anonimato, desculpa, no anonimato. Quando vocês forem orar, façam isso no anonimato. Quando vocês forem jejuarem, façam isso no anonimato. E é interessante que Jesus está repetindo várias vezes para guardar. E é interessante que Jesus vem reforçar essa questão de evitar a exposição e reforçar a questão do interno, né? Por quê? Porque Deus fala assim no final, que Deus lhe recompensará. A gente tem que tomar cuidado com isso para não virar uma questão de comércio, né? Então assim, eu dou uma coisa para Deus, que é o jejum, como se fosse um pagamento, e Deus me devolve com bênçãos ou o que eu quero para minha vida. Na verdade, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: a recompensa não é o que você está pensando da questão física, da questão material. A recompensa que eu estou prometendo para você é uma vida junto comigo. Então, quando você jejua, quando você ora, quando você faz caridade, você se aproxima de mim. E aí você começa a ter uma relação espiritual comigo. É uma questão, assim, transcendental mesmo, assim, espiritual. Jesus está dizendo assim: a recompensa não é material, não é o alimento que vai satisfazer a sua vontade, é a sua relação comigo, é a sua vida junto a mim, é a sua relação espiritual comigo que vai transformar a sua vida. E nós não conquistamos nada no nosso plano espiritual com a nossa bondade, com a nossa oração, nem com o nosso jejum, com o nosso jejum. O que nós fazemos é engajarmos com aquele que é justo e Deus nos recompensa com a sua graça e seu amor. Por isso que Jesus, no texto, ele praticamente sublinha a palavra recompensa. Né? É a certeza de que no nosso no universo espiritual, nós teremos uma relação com as práticas da justiça, uma relação próxima com Deus. É como se a gente estendesse o nosso olhar para além da questão física e que a minha disposição seja para que essas práticas sejam práticas secretas no anonimato, que eu não me vanglorie perante elas. Um outro fato que eu me lembrei estudando sobre isso, dois fatos, né? Primeiro assim, é curioso como a gente é exposto a coisas, por exemplo, não há como você ver um filme ou uma série hoje que você não seja exposto a algo sexual. É incrível. Você quer ver um filme de comédia? Não tem jeito. É de verdade, não tem jeito. Ele vai ter uma piada grosseira, ele vai ter uma cena de sexo pesada. Por exemplo, a gente começa a ver lá em casa, lá Casa de Papel, é uma série que você vai ver assim, né? O cara vai assaltar um banco, né? Não, o cara consegue colocar lá dentro cenas de sexo, assim, pesadas dentro.
Então a gente está exposto a essas coisas que intoxicam a nossa alma a todo tempo. Hoje é ainda mais fácil ainda, com o acesso que a gente tem de diversas formas. Então é muito fácil a gente intoxicar a nossa alma. E aí, eu fiquei começando a fazer esse paralelo justamente do que Jesus falou e da prática no Antigo Testamento, né? O que a gente tem feito para desintoxicar a nossa alma dessas coisas que nos contaminam? Porque assim, a gente é exposto a isso. Elas nos atingem de alguma maneira. Como é que a gente tem se desvencilhado disso? Por meio da oração, por meio do jejum, por meio de uma vida próxima com Deus, mas como é que eu alcanço essa vida próxima com Deus? Como tem sido a nossa relação com essas coisas que nos contaminam? Como nós temos nos afastado delas? Né? Será que nós temos jejuado e orado para que isso não nos contamine, nos influencie, nos traga más atitudes? Ou será que a gente tem deixado para lá? Porque parece que essas coisas não nos atingem. Assim. Fala, isso aí é irrelevante, isso não vai me atingir. Só que é uma coisa tão dentro de nós que vai nos contaminando, nos consumindo, consumindo. Quando você vê, você está contaminado por aquilo. E você nem percebe que está contaminado por aquilo. E Jesus vem dizendo isso para a gente aqui. Vocês querem ter uma relação próxima comigo? Vocês querem desintoxicar a alma de vocês? Vocês querem acabar com essas relações deturpadas que vocês têm com diversos fatos da sua vida? Façam jejum e oração. Se forem jejuar, façam sempre com oração junto. Porque quando você jejua, você se prepara para aquilo que Deus vai dizer para você. Você se prepara para servir a Deus. É um momento preparatório mesmo. E aí o segundo fato que eu me lembrei, não sei se vocês viram que deu a polêmica essa semana, também, da questão do Instagram, que ele escondeu os likes, né? Então, a pessoa que tem o perfil do Israel aqui, eu não consigo mais ver quantos likes tem a foto dele. Ele consegue ver, eu não consigo mais ver. E aí o Instagram, né, o Facebook veio com o discurso que não, isso é uma solução para melhorar a saúde mental dos meus usuários. Aí, balela, né? Toda balela. Porque isso aí é simplesmente para a empresa ganhar mais dinheiro. O que você pensa? O Whindersson Nunes, ele faz uma empresa contrata ele, McDonald's contrata ele, fala assim, ó, faz um post do Big Mac aqui para mim. Aí o post dele tem 2 milhões de likes. Aí o próprio McDonald's chega pro Instagram e fala assim, eu quero fazer um post patrocinado pelo meu perfil, então eu vou pagar o Instagram aqui para patrocinar o meu post. O post dele tem 500 mil likes do McDonald's. Então o Instagram olhou para isso e falou assim, mas espera aí, então quer dizer o seguinte, quem vai anunciar com o Whindersson Nunes? O McDonald's. Quem vai anunciar comigo? Não vai anunciar. E quem tá ganhando dinheiro com os 2 mil likes do Whindersson Nunes? O Whindersson Nunes. O Instagram não vai ganhar o dinheiro porque o McDonald's fala, eu não vou mais anunciar aqui no meu próprio perfil, eu só alcanço 500 mil likes, eu vou nos 2 milhões. Por quê? Porque as pessoas olham o perfil do Nunes, olha, 2 milhões de seguidores, esse produto deve ser bom mesmo, hein? Deve ser bom. Aí uma outra empresa faz o anúncio e falou, tem 500 mil likes. Isso não deve ser tão bom. Parece bobeira, mas as pessoas seguiam por isso mesmo. Assim, pelo número de likes, elas definem se algo é bom ou ruim. Tem até aquele episódio do Black Mirror, vocês já viram do like, em que a pessoa, era até um movimento que ela fazia assim e o like ia para outra pessoa. E assim, e a pessoa, quanto mais likes ela tinha, mais ascensão social ela tinha. Então assim, se ela queria um carro bom, ela precisava ter vários likes no perfil dela. Se ela queria participar do casamento da amiga dela para ser madrinha, ela precisava ter um perfil que bombasse. E aí tem uma cena no episódio que é curiosa. Ela pega um café, ela dá um gole no café, o café é horroroso. Horroroso o café. Ela devolve o café. Aí ela tira uma foto e posta. Nossa, que café delicioso. Nunca tomei um igual assim. Então a gente cada vez se mascara cada vez mais as nossas vontades, as nossas avaliações, para que a gente apareça uma coisa que a gente não é perante as outras pessoas. Cada vez isso fica mais evidente. Né? E aí é essa vida de vaidade, né? Essa vida de que eu
Eu apareço ser aquilo que eu não sou na verdade, porque aquilo que eu pareço ser vai agradar mais as pessoas. Assim como aqueles judeus mascaravam seus rostos, usavam roupas surradas para parecer aquilo que não eram, para ter reconhecimento, a gente tem enfrentado cada vez mais esse conflito de ser o que a gente não é para agradar o próximo. A gente, porque assim, o Instagram, por exemplo, assim, a vida de todo mundo é perfeita. Não tem nada de errado na vida das pessoas, né? Paisagens lindas, mares, piscinas. Mas como realmente está o coração daquelas pessoas? O que elas realmente estão cultivando na vida delas? Né? Eu estou me guiando a minha vida pelo número de likes se eu consigo, ou, ou pela relação que eu tenho com Deus no meu secreto? A minha vida tem sido baseada apenas em vaidades, ou ela tem sido baseada naquilo que eu me relaciono com Deus? Então, quando a gente olha aqui para essa passagem de jejum, é impossível a gente não relacionar com o capítulo inteiro, né? Então, tem ali as três práticas da justiça do judeu: caridade, a esmola, né? A oração e o jejum. Como está a nossa vida dessas três práticas diante de Deus e como estão essas três práticas diante dos outros? Como você tem se relacionado com essas três práticas perante o outro e perante Deus? Elas são iguais? Ou a gente tem feito isso simplesmente para se envaidecer, para mostrar aquilo que nós não somos, mas que agrada quem está do nosso lado? Tem sido uma relação, a gente tem tido uma relação saudável com as coisas que estão próximas a nós, ou elas têm sido relações tóxicas, relações que toxicam a nossa alma, que só nos afastam cada vez de Deus? Porque quando você come algo que não te faz bem, que você ficaria mal, com dor de barriga, você não vai conseguir comer mais aquilo. Você não vai conseguir comer nem o que é bom mais. Primeiro você tem que resolver o problema ali. Você tem que resolver aquela dor, aquele problema, aquele bucho cheio. Você, agora é o seguinte, agora eu vou me alimentar do que é correto, do que me faz bem. Nós estamos cheios do quê? Estamos cheios de coisas que nos toxicam a nossa alma ou de coisas que revelam a graça de Deus? O que tem sido a nossa vida espiritual, das nossas práticas espirituais? Nós temos orado, nós temos sido caridosos, nós temos jejuado, nós temos buscado entender o que Deus quer para a nossa vida? Ou simplesmente nós estamos deixando as coisas passarem, acontecerem e falar, lá na frente eu vejo o que dá? Ou eu já estou identificando qual que é o meu problema agora, para que eu possa resolver e aí falar, agora sim eu vou mexer do Espírito Santo. Agora sim eu vou mexer da graça de Deus. Queria chamar o Rafinha aqui. Essa música eu gosto muito dela. Pedi para ele cantar agora no final, porque ela fala justamente disso, né? De nós vivemos uma vida sem vaidade. Uma vida mais simples, uma vida sem a necessidade da gente se expor o tempo inteiro. Uma vida de coisas simples, mas que talvez tragam muito mais felicidade para aquilo que nós pretendemos para nossa vida. O dia que passa, esperança no amanhã, aos livros ainda não lidos, desapego às coisas vãs, a falta do céu estrelado, luzes sobre o mar da cidade, ao coração apertado, alívio na eternidade. As lindas cantigas cantadas, ouvidos agradecidos, ao silêncio que sopra,
vento com som de riso. Larararia, larará, larará. Muitos sonhos por realizar, mas ainda temos pouca idade, como a terra que sujou a calça. Vivemos sem vaidade, sem vaidade, sem vaidade, sem vaidade. A minha oração é para que a gente tenha olhos para ver e ter coragem de assumir e fazer escolhas mais importantes do que viver. Existem coisas mais importantes do que viver. Aliás, existe uma coisa mais importante do que viver. É uma experiência espiritual com Jesus. Se nós achamos que nós dependemos de coisas para viver, nós não dependemos de coisas para viver. Nós dependemos apenas de Deus para viver. Apenas o nosso Pai. Nada além disso. Nada. Nada. Qualquer relação deturpada que você possa ter com qualquer coisa que seja, ela não tem domínio sobre a sua vida. Não tem. Quem tem domínio sobre a sua vida é Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz e ressuscitou para salvar você e lavou o seu sangue, te redimiu dos seus pecados para que você tivesse vida. Vida em abundância. E não uma vida presa em coisas que distorcem aquilo que nós somos. Nós não somos o que as pessoas dizem que nós somos. Nós não somos aquilo que nos domina. Nós somos filhos de Jesus Cristo, lavados pelo seu sangue. Não há nada que possa mudar essa realidade. Nada que você possa pensar que domine o seu eu, a sua vida física ou espiritual. Nada. Só Jesus Cristo é que tem domínio sobre você. Nada mais além disso. Guarde isso no coração. É Jesus que tem domínio sobre a sua vida. Não aquilo que deturpa a sua alma, deturpa a sua vida física. Nada daquilo que intoxica você. Nada. Nada disso. Apenas Jesus Cristo. Pai, obrigado. Obrigado por mais essa manhã de comunhão, de revelação, de aprender mais um pouco da tua palavra, que como nós temos estudado aqui nessa série sobre o Sermão do Monte, nós temos aprendido cada vez mais a viver mais próximo de ti, ó Pai, a entender realmente o que é uma vida cristã, o que é viver do seu lado, com você, junto com ti, ó Pai. E que como nós aqui conversamos hoje, que a prática do jejum junto com a oração sejam para realmente que a gente possa abrir nossa mente, nosso coração, para entender o que Deus quer, o que o Senhor quer de nossa vida. E que nós possamos realmente eliminar aquilo que tem nos preenchido incorretamente. Se nós estamos, por acaso, presos por algo que tem nos feito mal, tem deturpado aquilo que nós realmente somos, minha oração é que a gente se livre disso. Que isso não pertença a nós. Que nós possamos ter a plena consciência de que nós somos filhos de Jesus Cristo, cobertos pela sua graça, e nada além disso. Que não haja nada além disso, ó Pai. Que nada nos deturpe, que nada faça nos desviar daquilo que nós realmente somos. Que nós não queremos passar para as pessoas uma imagem do que nós não somos. Que nós possamos passar para as pessoas aquilo que somos, servos de Jesus Cristo. Somos teu filho, ó Pai, e queremos reforçar isso nessa manhã. Somos apenas isso, completamente dependentes da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia. Nada além disso.
É isso que nós pedimos, em nome do teu Filho que morreu na cruz por nós. Amém. Amém.